Aprendizados primários. Isso aqui é muito importante. Ter clareza sobre isso, tá? O nosso cérebro, ele dá prioridade àquilo que você aprende primeiro e ponto. Seu cérebro dá prioridade a isso. Gosto de usar muito o exemplo. Se vocês me verem digitando no celular, eu faço assim, ó. O que é isso aqui? É catamilho que fala, não é? Só que eu já vi pessoas digitando assim, ó. Dig, 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 dig. Meu Deus, sabe ainda quando o celular faz aquele barulhinho? Tic, tic, tic. Fico impressionado. Eu quero aprender. Só que como eu aprendi lá atrás primeiro, como eu circuitei lá, como um neurônio começou a se conectar com o outro, a informação foi passada. Foi assim. Então eu criei uma cadeia neuronal de aprendizado relacionado a esta habilidade. Só que aí em algum momento eu quis desenvolver uma nova habilidade. Essa nova habilidade, ela não tem que ser tão do zero assim, porque eu já sei onde estão as letrinhas, eu sei como que faz, mas eu preciso ensinar esses dedos, criar um monte de novas conexões de sinapses para fazer isso. Só que se eu não tenho a consciência quando eu estou mais apressado, mais agitado, mais estressado e vou escrever uma mensagem mais preocupado que a mensagem saia de forma correta e eu não erre, adivinha como eu estou escrevendo? Por quê? Aprendizado primário. Foi como eu aprendi primeiro. Mas, se eu gosto dessa palavra, persevero ali, nisso aqui, na neurociência a gente chama isso de competição neuronal. Duas cadeias neuronais são criadas. A antiga não some simplesmente, só que agora eu criei uma nova e elas vão competir entre si. Elas vão competir. Que isso? É competição neuronal. Tem um conceito em neurociência também chamado use ou perca. Quanto mais eu uso algo, quanto mais eu pratico aquela cadeia neuronal, mais ela se fortalece. Ela cria ramificações e ela chama outras partes do cérebro para fazer parte daquele comportamento também. Use ou perca. Então é mais ou menos assim, um experimento. Pegaram alguns macacos, estudando aí o mapa cerebral ali do movimento dos dedos dos macacos, né? O mapa cerebral, então mapearam a essa região, esse é o mapa desse dedo, desse dedo e desse dedo, e foram lá e seccionaram o nervo de um dos dedos. Ou seja, aquele mapa não recebia mais input de informação daquele dedo. Pouco tempo depois, foram lá e mapearam novamente dos dedos, esse dedo e esse dedo, os dedos vizinhos, estavam utilizando o mapa desse dedo. Use ou perca. O cérebro é incrível. O nome disso é plasticidade cerebral. Use ou perca. Porque não está usando, esse amiguinho fala, vem cá, vamos usar essa parte aqui para outra coisa. Pessoas cegas que leem braille. Quando mapeado o mapa lá, quando elas estão lendo em braille, sentindo com a ponta dos dedos aquelas letrinhas, sabe que mapa que se ativa aqui? Córtex visual. Não está usando para isso? Foi lá, vem cá, vamos trazer essa habilidade? Estou falando de uma maneira bem grosseira para vocês entenderem. Então, tudo que você pratica muito no seu cérebro, ele vai aumentando, vai ampliando. Você começou a entender sobre aprendizados primários. Um outro exemplo. Fui atleta profissional de tênis de mesa por 18 anos, onde 7 horas por dia a posição era semiflexão de joelhos para movimentação e tudo mais. 7 horas por dia por 18 anos. Comecei a dançar. Né? Então fui fazer aulas de dança, parecia uma vassoura no início, mas enfim, comecei a dançar. E na dança, quando você fica em semiflexão, para alguns estilos de dança é horroroso, é horrível. Então vivia lá o professor me corrigindo, postura, postura, postura. Porque quando eu entrava no piloto automático, onde eu entrava? Aprendizado primário. Não foi assim que eu aprendi primeiro? Né? No esporte, então se a gente tinha um movimento errado, que a gente já tinha praticado muito, nossa, agora está subindo muito o cotovelo, tem que abaixar o cotovelo, virar mais o ombro. Eram horas e horas e horas e horas e mais horas, sei lá quantas milhares de horas que você tinha que praticar. Hoje eu entendo. Porque é uma competição neuronal. E claro que nos momentos de estresse, qual movimento saía? O raio do primeiro.
na competição neuronal. Eu estou falando aqui de alguns comportamentos inócuos e falei sobre estresse, né? O que te faz lembrar? Né? A gente fez uns exercícios aqui, vocês começaram a acessar memórias intrauterinas, não foi? Muitos aqui começaram a acessar, vinham emoções. O que te faz lembrar de uma memória? Por exemplo, alguém se lembra aqui de um brinquedo da infância? Um amiguinho da infância? Sim? Alguém se lembra? Quem disse sim, se lembra do que comeu há 4 dias atrás na janta? Por quê? O nome é bioquímica. Emoção. Emoção tem uma bioquímica junto. É a bioquímica que faz essas sinapses darem um nó, se fortalecerem, falar isso é relevante, isso é importante. Então, se para trocar um comportamento tão inócuo, sem emoção, quanto digitar, já é um trabalho danado, quem dirá um comportamento que envolve emoção? Porque eu pratiquei aquilo. E aí, neurologicamente, você entende. Então, aqui, ó, o vermelhinho é um aprendizado primário. Tá aqui essas cadeias neuronais. E aí eu comecei a desenvolver um novo aprendizado. Então, a princípio, tem uma competição neuronal aqui. Se eu não praticar o novo, e se eu não começar a interromper os inputs que desengatilham e continuam a fazer perpetuar esse comportamento primário, como é que vai mudar? Neurologicamente é impossível. Impossível. É impossível. Mas com todos esses trabalhos que a gente está fazendo, a gente está falando aqui de aprendizados primários. Eu estou ouvindo gente aqui falar, eu me sentia um feto ali, eu procurava pelo meu pai, eu ouvi ele dizendo aquilo e me congelei. Outras pessoas falam, vem uma emoção enorme. Aprendizado primário, o que aconteceu na barriga da mãe é o quê, se não for isso? As experiências vividas dentro do útero definem a sua vida. São os comportamentos emocionais, vários outros que você vai repetir ao longo da vida. Claro, se não aconteceu nada no meio do curso aí que foi transformando isso. Mas talvez alguns comportamentos, perdi um irmão, fui rejeitado, me senti abandonado. O meu filtro, o meu foco depois na vida é só para isso. Então eu encontro muitos reforços. Eu estou fazendo o que com essas cadeias neuronais aqui? Aí eu digo assim, eu faço de tudo para mudar e não muda. Tem que ter muita consciência de quando eu entro nesses pilotos automáticos, nessas crenças, porque aqui, ó, o comportamento é um conjunto de emoções, de sensações físicas. Uma emoção, ela vem com uma sensação física e vice-versa. De interpretações, que isso é o outro estágio, que são as crenças. Lembra o exemplo que eu dei da menina? Eu me basto sozinha? Aquela sensação começou lá dentro do útero. Sei lá em que momento da vida dela ela deu aquele significado. Eu me basto sozinho. Isso é uma crença, é uma interpretação. Nasci para ficar sozinho, nada dá certo. Sempre que eu estou prestes a alcançar algo, vem uma outra coisa e me puxa para trás. A mente dá prioridade aos aprendizados primários. Por isso que se eu não tenho clareza, é muito difícil ter uma mudança. Posso até mudar, mas eu não consigo reproduzir isso em outras coisas. E nas coisas mais profundas, naquilo que eu mais estou emperrado, é bem difícil que mude. Por isso que eu gosto de trazer clareza às pessoas. Muita clareza. Aprendizados primários. Por isso que não existe pílula mágica. É neurológico. É um processo. Essas experiências que a gente vai passar, as intervenções, vão mexer muito na bioquímica da força disso aqui. Aqui tem uma bioquímica que mantém isso daqui. Tem muitos reforços. A gente vai começar a diminuir essa bioquímica. Agora, imagine que a sua interpretação... Né? Lembra que eu falei de aqueles ultrassons que vê já o neném ali emburradinho? Sabe quantas vezes eu regrido as pessoas e as pessoas estão emburradinhas, estão marrudas e não querem mudar? Você acha que alguma técnica, alguma intervenção vai fazer lugar ali? Não! Segundo ingrediente para mudança, põe isso no seu coração. Decisão. Mas não é uma decisão de confrontar. É uma decisão de eu vou fazer, mas eu respeito o meu tempo. E de fato, eu vou até lá.
Não estou dizendo que eu vou correr, não. Que eu ande 1 milímetro de cada vez. Eu sei que eu estou caminhando naquela direção. Mas se eu digo o que eu quero, ok? Eu digo o que eu quero. Eu sei o que está acontecendo. Eu quero um relacionamento. Eu já sei que eu não quero soltar pelo meu medo de abandono. Por favor, não comece a justificar que você só encontra pessoas na vida que não querem conexões se no fundo você tem medo de uma conexão. Você não está caminhando para lá. Você voltou para aquele estágio superficial de acusar as pessoas. Guardem isso no seu coração. Tudo que você justifica, tudo que você acusa, você perde a força de mudança porque você não consegue olhar para você, para aquelas coisas que são difíceis. Esses dias eu tomei várias burdoadas do meu inconsciente me trazendo coisas que me chocaram. Coisas daquele tipo, se Deus viesse e me contasse, eu não iria acreditar. Só que veio de dentro de mim, aquelas imagens não saem da minha mente. Em alguns exercícios, comecei lá com uma crença, X. Caí lá numa cena da infância e vi, ai, sou eu quem não quero mais uma vez soltar isso. Eu acho que isso é um tesouro quando eu descubro, porque agora eu tenho o quê? Clareza. Cada vez que eu me pegar nesse outro comportamento, eu vou ter em conta isso aqui também, vou começar a deixar isso amadurecer para chegar no pontinho de eu colocar ali, clareza. Então, esses dias eu estava ali, entrei por uma questão X, pelo sintoma e fui, de repente, me veio uma palavra e uma emoção muito forte. Como se minha irmã fosse mais velha e eu acariciando os cabelos dela. E me veio a palavra apreciação. Mas me deu uma dor no coração, porque me veio vários insights. Na sua partida, eu aprendi ter que fazer tudo sozinho e fazer acontecer. Minha vida é assim. Eu tenho que fazer tudo acontecer. Se não sou eu não consigo fazer acontecer. Eu me decepciono e me frustro com as pessoas ao meu redor, porque se eu não estou ali, as coisas não acontecem. Eu vi de onde começou, mas o mais importante, aquela mensagem foi para mim. Faça acontecer, mas aprecie um pouco mais da vida. E eu não estava fazendo isso. E aquilo mexeu muito comigo. Cada momento volta eu acariciando os cabelos dela e a palavra apreciação. Você pode fazer, mas torne isso mais leve para você. Uau! É muito fácil acusar as pessoas ao meu redor e blá blá blá. Mas, olha, eu também estou fazendo isso. Mas isso não foi algo que alguém me disse. Eu posso aqui, através de muitos comportamentos, muitas coisas, dizer a você. Tudo o que está acontecendo. Tudo não, mas muita coisa. Sabe o que você ia fazer? Rejeitar. Agora, quando a coisa surge de dentro de você, como é que você vai rejeitar o que é seu, o que veio daí de dentro? Não vai. Voltando, a importância de aprendizados primários, e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Começar a acessar aprendizados primários. Quantas pessoas não começaram a se emocionar, a ter imagens em exercícios simples que nós fizemos ontem sobre o útero? Meu pai e minha mãe, a pessoa começa a falar do pai e da mãe ali que procurou, não encontrou uma emoção. Eu vi ali aquela água e aquele mundo fluido e eu dizia a mim mesmo, nossa, não tem mais jeito, está muito ruim e eu não tenho como voltar, agora eu estou aqui. Nossa, eu chamei meu pai, eu não encontrei ele e me congelei ali no cantinho do útero. Nossa, eu senti um objeto pontiagudo, senti que alguém estava invadindo o meu espaço e... Você está tendo acesso a isso daqui, ó, que começou a formatar os seus aprendizados. Eu sou apaixonado por trabalhar nesse território intrauterino por conta disso. Não está falando de aprendizado primário, eu entendi a importância disso aqui. Então é isso que a gente vai continuar fazendo hoje, em níveis muito mais profundos.